nossa volta ao canal com os nossos vídeos vai começar com Jeremias 13. Uma passagem onde eu fui inspirada pelo Espírito Santo para fazer um mergulho mais profundo. E o que esses versos aqui, o que essa parte vem trazer para nós é muito profundo. E eu quero ler com vocês. Está em Jeremias 13, versículo 12 a 14, onde diz assim na versão NVI: as vasilhas de couro. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. E se disserem a você, aqui o Senhor estava falando para Jeremias, né? E se disserem a você, será que não sabemos que se deve encher o vinho de toda vasilha de couro? Ou seja, não precisa você nos falar, nós já sabemos disso. Farei com que, então, o Senhor disse a Jeremias: então você dirás a eles: assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que habitam e que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão destruí-los. Amém? Meus amigos, essa passagem ela é muito curta, mas ela é muito profunda. O que antecede esses versículos é uma passagem onde fala sobre o cinto de linho, onde lá nessa passagem o Senhor pede para Jeremias comprar linho e não molhado e colocar na cintura. Depois ele pede para ele ir a Perate e colocar esse cinto e enterrá-lo. Depois de alguns dias passados, o Senhor pede para Jeremias retirar esse cinto de linho e ele estava podre. E o Senhor faz uma referência, né, desse cinto à população. E aí, quando a gente vai para as vasilhas de couro, parece óbvio quando o Senhor traz para Jeremias, né? Fale para este povo, para essa nação, que deve-se encher toda vasilha de couro, deve-se colocar vinho. E eles tratam isso com desdém, com orgulho, com ironia, quando eles falam: nós já não sabemos que é assim que as coisas acontecem, nós já não sabemos que se coloca o vinho na vasilha. Tipo, eles tratam isso com desdenho. Então, é um povo que já está com o coração fechado para o arrependimento, é um povo que já está com o coração fechado pelo orgulho, pela soberba espiritual. E quando o Senhor aqui pede para Jeremias, né, Deus já sabendo como esse povo reagiria, o Senhor pede para Jeremias dizer para eles que farei com que fiquem totalmente embriagados. Eles já estão no nível de cegueira espiritual justamente por não obedecer, justamente por não querer ouvir mais as correções, os ensinamentos. Eles já estão se sentindo aptos a caminhar sozinho. Aqui, né, no contexto, eu até escrevi algumas coisas aqui, né? Na época, Jeremias, ele profetizava no final do reino de Judá, antes da queda de Jerusalém, né? Foi uma época marcada por muita corrupção, por idolatria. Os humanos, eles estavam muito vinculados a si mesmos, então a preocupação era suas próprias alianças. A presença de Deus já não era algo que eles valorizavam tanto. Existia o templo, né? Então eles meio que se sentiam seguros só pela existência do templo ali. E esqueciam que eles precisavam ter esse relacionamento ali constante. Então eles se asseguravam somente com a existência do templo, né? Mas precisava desse relacionamento porque Deus queria o coração deles, esse arrependimento, para que eles de fato estivessem com os olhos voltados para Deus. Mas eles não deram essa atenção, né? Então, eles não estavam aptos, eles não queriam obedecer. Eles estavam com o coração no lugar errado. E o que eu quero trazer com tudo isso aqui é que quantas vezes nós também estamos sendo praticantes de algo assim. Quando nós não estamos valorizando não só aquilo que Deus pode fazer, o que Deus faz na nossa vida, mas a presença dele. O mundo, ele tem sido desenhado pelo reino das trevas para justamente nos roubar da presença de Deus. E observe, basta você olhar para
ao seu lado, você já vai ver quantas distrações nós temos enfrentado, quantas distrações nós temos que lutar para que isso não nos roube de buscar e estar na presença de Deus. Nós estamos sendo acometidos por tantos compromissos, tantos devaneios, que isso nos tira desse lugar da presença. E muitas vezes nós, mesmo tendo a consciência, nós podemos agir como esse povo. Deixamos o coração enrijecidos e achamos que, porque a nossa mente pensa, nossa, Senhor, eu estou sem tempo, a gente acha que isso é suficiente e esquecemos de colocar o nosso coração, derramar o nosso coração para Deus, falar, Senhor, eu reconheço que eu sou fraco, eu não tenho a capacidade de retomar a esse lugar, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso que o Senhor envie o teu Espírito para que me ajude nesse processo. E, queridos, assim como Deus ele estende um tempo de misericórdia sobre nós, de arrependimento, e muitas vezes nós vamos só rejeitando. Eu falo que eu encontrei Jesus, mas talvez eu pudesse ter encontrado ele lá atrás, antes, se eu tivesse tido um coração um pouco mais doado. Mas eu decidi resistir aos convites, às vezes que eu fui à igreja e ignorei, só estava ali para poder agradar alguma amiga. Eu podia ter tido uma vida muito diferente. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai, tudo no seu tempo. Gente, isso é a maior mentira que a gente pode contar para nós mesmos. Para Deus as coisas existem tempo, mas até mesmo no Antigo Testamento, até mesmo naqueles tempos, a gente pode ver que existiam promessas, existiam coisas que podiam acontecer, mas por uma desobediência, por orgulho no coração. O povo no deserto era para ele passar 40 anos, não era, mas ficaram por quê? Por desobediência, né? Por murmuração. Então, isso nos traz o relato de que a gente precisa nos desprendermos dessa mentira que Satanás conta na nossa mente, de que tudo tem o seu tempo, enquanto isso a gente vai tardando o nosso encontro com o Senhor. Imagina só, a minha vida já mudou tanto desde o meu encontro, vai fazer 2 anos que eu me batizei, que eu tive esse encontro com Jesus. Imagina se eu tivesse sido disciplinada, se eu tivesse aceitado de que eu não era capaz, de que aquela vida realmente era muito ruim e de que aquilo que eu buscava era o amor de Cristo. Mas enquanto isso eu me perdi em tantos lugares, eu idolatrei outras coisas, eu busquei alianças com pessoas porque eu achava que era isso que eu precisava. Eu fiz como esse povo aqui fez. E às vezes que o Senhor enviava alguém para poder me retomar para o lugar que eu deveria estar, eu rejeitava. Eu era autossuficiente, eu não precisava escutar nada dos outros porque eu era super inteligente, eu não precisava. E eu desperdicei tantos momentos na presença, então nós não somos diferentes desse povo aqui. E o que eu desejo é que você torne o seu coração um coração sensível, um coração que reconhece, irmão, que você precisa falar, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa força. E eu tenho certeza que no momento que você soltar as suas mãos, que você soltar as amarras, que você está se aprisionando, o Senhor vai fazer. Então, que nós possamos ver, a Bíblia está aqui para a gente poder ler e ver os exemplos bons e ruins que tiveram naquela época e a gente não exercitar da mesma maneira aquilo que é ruim. Sempre eu preciso ver passar pelo erro para que eu possa aprender. Eu posso ler aqui e ver, nossa, eles estavam recebendo a punição porque eles não foram obedientes, porque eles praticaram idolatria, porque eles ignoraram a palavra. Então, o que é que eu posso fazer todos os dias? Então, Senhor, derrama sobre mim o entendimento da tua palavra para que eu possa todos os dias ler e compreender, para que eu possa ir ajustando o meu caminho para aquilo que o Senhor deseja e eu não preciso passar por esse juízo. Mas nós ignoramos, né? Então, do que adianta, voltando naquela passagem do cinto, do que adianta um cinto nobre, inclusive, porque linho, né? Linho puro, se está podre e ele torna-se inútil, assim somos nós. Do que adianta tanta beleza, tanta preocupação externa, se internamente nós podemos estar sendo apodrecidos, gente, com aparências bonitas, mas internamente longe de Deus, com o coração longe de Deus e vivendo os devaneios
estar buscando esse preenchimento em tantas coisas e pessoas. Então, que nós possamos pegar esse texto, essa passagem aqui, que é pequena, mas nós possamos nos aprofundar e entender que nós precisamos sim da misericórdia de Deus e louvamos a Ele por derramar a misericórdia dele, porque no momento, se Deus decidir nos deixar stand-by ali, para que possamos colher as consequências das nossas próprias escolhas, com certeza nós vamos nos afundar. Então, que nós possamos querer todos os dias essa correção que doa, por mais que nós precisamos deixar coisas, abandonar coisas, que nós possamos querer viver isso, porque o Senhor, Ele é o Deus que cumpre, que fala e que promete e que cumpre. Ele é o Deus que fala que nós devemos estar alinhados, né, desejar a presença dele. Como que Deus não vai amparar na palavra dele? Fala, né, se os humanos aqui na terra, que são pessoas más, não têm pensamentos bons, ainda assim eles querem que os filhos dele tenham coisas boas, que deseja coisas boas para os filhos, que dirá nosso Pai que nos criou. Você acha que ele não quer? Ele é o mais interessado em nos abençoar, em nos ter perto dele. Então, que nós possamos todos os dias estar perto dele. Da parte de Deus, há um limite para todas as coisas. O coração de Deus é compassivo, o coração de Deus é de compaixão, mas ele deseja que nós não desprezemos a compaixão e a retidão. Então, que todos os dias nós possamos buscar estar em retidão com a palavra dele, para que possamos desfrutar daquilo que ele diz aqui na palavra, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu desejo que esse vídeo, que essa passagem, que essas palavras vindas do meu coração, mas vindas diretamente do céu para o meu coração, para que eu pudesse trazer para vocês, elas de alguma maneira edifiquem a sua vida. O meu objetivo aqui é, juntamente com aquilo que eu tenho aprendido com a palavra, transmitir isso para vocês, para que juntos nós possamos ir ampliando e expandindo o reino de Deus aqui na terra.